Oi, pessoal, boa noite. Tô entrando agora aqui no meu Stories com a doutora Camila Zini, dermatologista, e a gente vai fazer a nossa live lá no Instagram da Camila, tá? Pra ficar mais fácil aí a comunicação. Então, pessoal, corram pra lá e assistam a nossa live no Instagram da doutora Camila Zini. Pode deixar, eu vou falar aqui, ó. Pode deixar? Pode deixar, deixa assim, ó. Então, vamos lá. Ó, vamos entrar aqui também, ó. Boa noite, pessoal. Estamos aqui preparando tudo. Logo, logo vocês já vão ver, já vão ouvir a nossa live. Muito boa noite, Aí, pessoal. Tô aqui com a doutora Lara. Doutora Lara, estamos ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube. Então, estamos ao vivo aqui no YouTube. Pessoal do YouTube, me conta depois se vocês estão ouvindo direitinho aqui. E no Instagram também, da doutora Lara. Doutora Lara é cirurgiã plástica aqui de Florianópolis. É minha amiga e minha vizinha também, por isso nós estamos juntas hoje aqui. Então, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Se por acaso vocês tiverem algum problema de áudio, não estiverem ouvindo direito, avisa aqui que a gente vai ajeitar, vai ajustar aqui, que a gente está cheio de aparelho de celular e de computador aqui para fazer essa live. Boa noite, quem foi entrando? Boa noite, as vizinhas já estão entrando. Ó, quem for entrando pode dizer da onde que é. Vizinha não precisa, tá? Vizinha a gente já sabe, que é daqui de Florianópolis. Mas, ó, o assunto hoje é cirurgia plástica, procedimentos minimamente invasivos, pequenos procedimentos, porque eu tô aqui com a minha amiga, minha colega, a doutora Lara, cirurgiã plástica, e a gente vai falar sobre esse tipo de cirurgia. A doutora Lara é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ela trabalha também muito com pequenas cirurgias, ela tira câncer de pele, ela faz muito cirurgia de rinoplastia, cirurgia de lifting facial, mini lipo, se eu tiver errada você me corrige, tá, certo. Mini lipo, ninfoplastia, para quem não sabe, ninfoplastia é a cirurgia íntima da mulher. A gente vai perguntar algumas coisas, porque tiveram muitas mulheres com dúvidas sobre esse tipo de cirurgia que a doutora Lara é especialista. Então, já tenho algumas perguntas aqui que vocês me fizeram no Instagram. E se vocês tiverem alguma pergunta também, pode ir mandando por aqui que a gente vai fazer um bate-papo, tá? Sejam muito bem-vindos nesse bate-papo. Quem não conhece a doutora Lara Maciel, ela tem canal do YouTube, Lara Plástica. Lara Plástica, tá? Vou anotar aqui no YouTube, ó, pra quem tá entrando aqui, ó. O nome do canal dela se chama Lara Plástica. Lara Plástica, botei aqui, ó. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Ali você já me convidou ali pela tua... Já. Não te convido. Não precisa? Não, a gente tá fazendo as duas juntas, nem tô convidando. Você tá como se fosse sozinha e não tem problema não. Então tá as duas. Olha só, gente, quem tiver pergunta, deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei o que tá acontecendo, meus comentários não estão entrando, mas tá. É Lara Plástica e no Instagram é também Lara Plástica, né? Deixa eu ver aqui. Também Lara Plástica. Eu tô com algumas perguntas aqui. Vamos começar a responder, né, as perguntinhas. Tem muitas perguntas aqui que eu já anotei tudo, ó. Vocês perguntaram muito sobre papada. Como tratar a papada? A gente sabe que tem muitos tratamentos que a gente faz no próprio consultório, né, Lara? Tem tratamento com aplicação de enzimas e tem tratamento também que faz no consultório, que é uma lipoaspiração. Você pode explicar melhor pra gente como é que é feita essa lipoaspiração, pra quem tem aquela gordurinha aqui na papada? Sim, então vamos lá, gente. Muitas perguntas sobre papada. E a papada é um assunto que vai depender muito da idade de cada um e da quantidade de pele que tá sobrando, tá? Mas, assim, para pessoas relativamente jovens, né? Pessoas de 40, 45 anos, geralmente acontece um acúmulo de gordura, tá? Então, para tratar esse acúmulo de gordura na papada, a gente tem vários tipos de tratamento, né? Começando pelos menos invasivos, que são aquelas injeçõezinhas que a gente chama de lipoenzimática, tá? Isso é um tipo de tratamento que vai reduzir um pouco a gordura da papada. Agora, o que eu gosto mesmo de fazer, e eu acho que dá um resultado muito bom, é a lipo de papada.
E eu faço a lipo a laser da papada, que funciona assim, a gente passa um aparelhinho de laser, tá? Que vai derretendo a gordura primeiro. E isso pode ser feito, em alguns casos, somente com anestesia local, na própria clínica. Não precisa ir para o hospital. Então, na lipolaser, a gente passa o laser que vai derreter a gordura. Depois esse laser, depois de ele derreter a gordura, ele vai fazer um estímulo de colágeno. Então, ele vai ajudar também na flacidez, tá? E no final, eu ainda aspiro um pouco aquela gordura com uma cânula bem fininha, para ter certeza que realmente todas aquelas células ali foram removidas. Então, para papada, eu acho que a lipolaser é um tratamento muito eficaz. É uma sessão só, depois não tem que repetir a sessão, tá? Então, com uma sessão a gente consegue um resultado bem legal e dá para fazer com anestesia local no consultório ou na clínica. A lipoenzimática, que são aquelas injeções, também é um tratamento legal, mas não consegue tirar tanta gordura, tá? Mas para aquelas pessoas que não querem também passar por um procedimento cirúrgico, porque a lipo a laser ela é um procedimento cirúrgico, ele é minimamente invasivo, mas ele é um procedimento que vai envolver. Você tem que fazer uma anestesia local, envolve injeçõezinhas. Então, para as pessoas que não querem passar por esse procedimento, tem a lipoenzimática, que é você injetar um produto ali que vai dissolver a gordura. Pessoal do YouTube tá falando que o áudio tá ruim. Eu coloquei agora o microfone aqui pertinho. Tá. Vamos ver se melhorou, tá, gente? Eu peço desculpa porque às vezes a internet também sabota um pouquinho a gente, tá? Mas eu tô com esse microfonezinho aqui. Se por acaso vocês não estiverem ouvindo, avisa que a gente tenta dar um jeito aqui, talvez botar outro fone, a gente dá um jeitinho aqui, tá? Vamos ver se tem pergunta aqui no vamos Instagram. Procurar aqui. Muita gente aqui perguntando. Ó, gente, melasma, a gente vai conversar em outra live, tá? Porque melasma sou eu que vou falar. A Lara não trabalha muito com melasma, que ela é cirurgia plástica. Vamos aproveitar ela para perguntar os assuntos de cirurgia plástica, tá? A Dicas da Cacá tá perguntando aqui, lipo a laser para quem tem melasma pode? Então essa eu vou responder, porque esse laser que ela faz da papada, ele aquece a gordura lá no subcutâneo. Ele não vai aquecer a sua pele, ela não vai aquecer o local do melasma. E não se faz lipo a laser aqui na face, né, Lara? Se faz mais aqui, região de papada, o abdômen. Faz em braço também? Pode fazer também. A gente faz, na verdade, a lipo a laser ela pode ser feita no corpo todo, né? Mas para ser feita como uma mini lipo, que seria menos invasiva, só com anestesia local, aí tem que ser em áreas pequenas. Então, dá para fazer no braço, dá para fazer no culote, mas aí cada área dessa vai ser uma sessão, né? Você não pode ir para um consultório e fazer uma lipo a laser com anestesia local em várias áreas do corpo. Mas assim, a papada é bem legal de fazer com anestesia local e algumas pequenas áreas como braço, culote, uma partezinha pequena da barriga. Mas como a doutora Camila falou, a papada não geralmente aqui a gente não tem melasma, né? Então não teria problema. Lara, a Roberta Simões aqui do YouTube tá perguntando assim: como diminuir a gordura da barriga sem cirurgia? Você tá falando assim, sem cirurgia, emagrecendo, né? Sem cirurgia, só emagrecendo. Mas a gente pode falar sobre uma cirurgia que você faz bastante, que é essa mini lipo. Isso também dá para fazer no abdômen, né? E é uma cirurgia que se faz em consultório, Lara. Explica um pouquinho pra gente como é que é feita essa cirurgia. Não precisa internar, como é que é? Então, mesma coisa que eu tava falando sobre a papada, né? A mini lipo, ela pode ser feita também na barriga, tá? Mas a gente não vai conseguir fazer uma área muito grande. Então, para quem tem aquela gordurinha, aquela pochetezinha embaixo do umbigo, ela é ótima. Agora, se você tem a gordura em toda a barriga e pega as laterais também, aí você vai ter que fazer em 2 etapas essa mini lipo de consultório. Por quê? Porque a gente tem um limite de anestésico que a gente pode usar. Então, a gente não pode usar, não pode ultrapassar a quantidade segura de anestésico. Então, não dá para fazer uma área muito grande. Mas, se você tem aquela gordurinha localizada, aquela pochetezinha, a gente consegue fazer sim no consultório, somente com anestesia local. Eu queria falar mais uma coisa sobre a lipo da papada, que é bem importante, tá? Muitas pessoas com uma idade um pouco mais avançada, ou até por questões genéticas, têm não só a gordura, mas tem a pele flácida. Aqui, ó, a pergunta da Eliane Rocha aqui no YouTube. Foi exatamente essa pergunta, ó. Pra quem é mais velho, tem o pescoço com pele flácida,
somente a plástica com corte ou tem algum outro tratamento? Fala um pouquinho pra gente dos tratamentos. Nesses casos, a lipo da papada, ela pode parecer legal no primeiro mês, mas depois que sai o edema, você vai notar que a pele vai sobrar. Então, assim, para pessoas que têm flacidez de pele, a lipo da papada não é legal. Ela até vai diminuir o volume, mas assim, a pele vai continuar flácida. Mesmo essa laser que ajuda na flacidez, não faz milagre, não vai encolher a pele. Então, para quem tem excesso de pele, geralmente aí nos 55, 60 anos, o melhor tratamento é fazer o lifting facial. Que aí a gente vai, além de tirar a gordura, vai tirar a pele também. Respondido aqui, né, Eliane? Olha só, muitas perguntas aqui sobre blefaroplastia aqui no Instagram, ó. Dr. Fred, bucomaxila aqui em Florianópolis. Ele tá perguntando aqui, ó. Não é ele que tá perguntando, não. Quem tá perguntando aqui é a Aparecida, ó. Blefaroplastia. Cirurgia de pálpebras, para quem não sabe, blefaroplastia é cirurgia de pálpebra, tirar essa pelezinha que a gente tem aqui, ó, na pálpebra. Ela pode ser feita em cima, na pálpebra superior ou embaixo, né, Lara? Uhum. O que muita gente me perguntou lá na minha caixinha de pergunta falando que morria de medo de operar a pálpebra, apesar de às vezes já ter uma indicação de um médico de cirurgia de pálpebra. Muitas vezes nós que somos dermatologistas, a gente muitas vezes indica a cirurgia de pálpebra, porque muitas vezes a gente sabe que os tratamentos em consultório com laser ou com ácidos não vai tirar aquela pele que está em excesso, e a gente encaminha para o cirurgião plástico para fazer a cirurgia, e essas pessoas elas têm muito medo, porque há muito tempo atrás a gente via muitas plásticas, cirurgias plásticas de pálpebra, a pessoa ficar com o olho bem aberto e aquilo ficar um pouco estigmatizado. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre esse tipo de complicação que pode dar na cirurgia de pálpebra e o que é feito para que isso não aconteça, para que as pessoas percam um pouquinho o medo dessa cirurgia. Uhum. Então, realmente, muitas pacientes me falam, eu não quero fazer a pálpebra porque uma amiga minha ou alguém que eu conheço fez e o olho ficou assim, muito pequenininho, ou ficou um pouquinho arredondado. Então, realmente isso pode acontecer, né? Mas existem maneiras técnicas para que isso seja amenizado ou que não ocorra. Então, assim, a cirurgia de pálpebras, a gente tem a cirurgia das pálpebras superiores e das pálpebras inferiores, que são duas cirurgias completamente diferentes, tá? E essa cirurgia se chama blefaroplastia. Eu vi que alguém aí perguntou o que era blefaroplastia. É a cirurgia de pálpebras. Quando a gente tem excesso de pele nos olhos, nessa parte de cima, e aí começa a atrapalhar para maquiar, a maquiagem escorre, borra. Não tem muitos, a doutora Camila pode até complementar isso. Não tem muito o que fazer, não tem cremes para usar, não tem muitas coisas, né? Não tem. Existem tratamentos a laser, mas aqui no olho não dá para fazer, então... E às vezes quando a pele já fica em cima, que a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar, porque a pele já tá começando a cair em cima do... Aí é muito difícil a gente fazer qualquer coisa que não seja cirurgia. Aí realmente a melhor alternativa é a cirurgia de pálpebras. E a cirurgia de pálpebra superior, a blefaroplastia superior, quando ela é bem executada, se o profissional é bem treinado, experiente, ela não vai deixar o seu olho com cara de plastificado. Por quê? Porque a gente vai tirar a quantidade exata de pele, um fuso de pele, e às vezes pode ser feito até com anestesia local, dependendo do caso. A gente vai tirar aquelas bolsinhas ali e a gente vai fazer de uma forma que não tirando pele demais, não vai ter problema. Dá para fazer no consultório isso? A blefaroplastia superior, naqueles pacientes que têm muita pele e tem pouca bolsa, ou que a bolsa é tranquila, que só o cirurgião na hora vai poder avaliar. Mas a maioria dá para fazer só com anestesia local, tá? Ó, a Kátia perguntou até na minha caixinha de perguntas, está perguntando aqui de novo, ó, a fibrina ozonizada tem sido utilizada na cirurgia plástica. Então, Kátia, o ozônio, ele tem sido muito usado na medicina como um todo, inclusive na cirurgia plástica, muito para pós-operatório, para melhorar a oxigenação, mas ele não é um tratamento geralmente feito pelo cirurgião plástico, é feito por outros profissionais, porque aqui até o CRM aqui no Brasil ele não autoriza o médico a fazer. Mas é um tratamento que está sendo muito estudado ainda e o CRM ainda não autoriza nós médicos a fazermos, tá?
Vamos lá. E complementando ainda sobre a pálpebra, a cirurgia mais delicada que a gente tem que ter, nós cirurgiões temos que ter mais cuidado é a blefaro inferior, tá? É muito mais complexa do que a blefaro superior. Por quê? Porque na pálpebra inferior, se a gente tirar 1 milímetro a mais, o olho vai ficar assim, tá? Então, tem pacientes que reclamam, que falam, mas eu tenho muita pele, tira o máximo de pele que você puder. Não tem como tirar muita pele da pálpebra inferior, tá? Porque a pálpebra inferior, se você tirar demais, ela fica assim. Então, como é que a gente faz a cirurgia? Geralmente, os pacientes reclamam que tem bolsas aqui, que fica com bolinhas, né? Com bolsas, aqui, aquele olhar de cansado. A gente tira essas bolsas por dentro do olho, tá? Nesse caso, não vai cortar na parte externa. E aí, a gente consegue eliminar essas bolsinhas aqui. E se o paciente tem excesso de pele, a gente vai tirar uma mínima quantidade de pele na pálpebra, tá? Pra melhorar, mas não vai tirar todo o excesso de pele. E aí, depois, tem que complementar com tratamentos de pele, né? Pra melhorar aqui o colágeno da pele, pra melhorar a elasticidade da pele. Mas a gente tem como fazer uma cirurgia de pálpebra, tá? Com resultados bem naturais, não precisa ter medo. Se for feito por um profissional bem treinado, bem capacitado e experiente, você pode ficar tranquilo que é uma cirurgia que vai trazer muito benefício, muito mais benefício do que problema para você, tá? A Dalva aqui no Instagram tá perguntando se é normal ficar muito roxo depois da cirurgia. Eu queria, antes da Lara falar, queria falar assim, porque tem muita gente que perguntou sobre complicação de cirurgia. Roxo não é a complicação de cirurgia, tá, gente? Qualquer cirurgia, qualquer coisa que você corte a sua pele, qualquer coisa que você injete, até para tirar sangue, a gente vai tirar sangue para fazer exame. Aquela agulhinha fica às vezes um roxo no nosso braço, e isso é completamente normal, porque toda vez que você pega uma veia, toda vez que você entra com uma agulhinha numa veia ou numa artéria, você pode ter o extravasamento desse sangue e ficar roxo. Isso não é uma complicação. Mas algumas pessoas me perguntaram sobre complicação de cirurgia plástica, porque tem saído muito na internet, inclusive que queria que você comentasse com isso, profissionais que não são cirurgiões plásticos fazendo cirurgia plástica, e às vezes a gente vê muita coisa e... Saiu aqui no YouTube. Rapidinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no YouTube. Muitas vezes coisas bizarras, né, Lara? Queria que você comentasse um pouquinho. A gente saiu do YouTube agora, mas vamos ficar no Instagram, daqui a pouco a gente volta aqui no YouTube. Pode falar. Sim, então, gente, cirurgia plástica pode estar sendo, assim, pode estar parecendo, né, muito popularizado, muito banalizado, mas não é. Cirurgia plástica são procedimentos que envolvem todo um aprendizado, todo um conhecimento da anatomia, né, do que está passando ali, qual é a veinha, qual é o nervo que tem ali, qual é o músculo, o que esse músculo faz, né, qual a função desse órgão, qual a função da pálpebra, qual a função do nariz. Então, assim, primeiro, nós cirurgiões plásticos, nós temos um treinamento extenso, né? Porque além da faculdade, a gente faz mais 2 anos de treinamento em cirurgia geral, mais 3 anos de treinamento em cirurgia plástica. Então, depois de formado, são 5 anos estudando e treinando para a gente poder realizar uma cirurgia plástica. E a gente conhece tudo que pode acontecer, né? As complicações, a gente tem capacidade de tratar essas complicações, de imaginar tudo que pode dar errado na hora que a gente está fazendo. Então, é muito importante que você escolha um profissional que realmente tem a formação adequada, porque cirurgia plástica não é brincadeira, né? Então, hoje em dia eu vejo que a coisa tá meio que se perdeu, tá muito banalizada, aí você vai em qualquer lugar, aí você consegue fazer um procedimento estético com profissionais que não são cirurgiões plásticos. E eu quero deixar um alerta, e eu recomendo que se faça o seu procedimento estético, o seu procedimento de cirurgia plástica, facial ou corporal com médicos cirurgiões plásticos, que são os profissionais que fizeram realmente todo o treinamento voltado para isso, tá? Uma seguidora aqui do Instagram perguntou se existe peso mínimo para realizar a lipoaspiração. A gente vê muita gente falando assim,
Ah, eu não vou fazer dieta não, porque eu vou fazer uma lipoaspiração e eu vou emagrecer tudo na cirurgia. E não é bem assim, né, Lara? Não é assim que Então, funciona, né? a lipoaspiração, ela, ela é principalmente indicada para tirar gordura localizada, tá? Deixa eu só interromper aqui, pessoal do YouTube, desculpa, caiu nossa conexão aqui do computador, mas a gente está voltando agora. Se tiver qualquer problema aqui de áudio, alguma coisa errada, vocês avisem aqui pra gente, tá bom? Qualquer coisa a gente está no Instagram. No meu Instagram, Camila Zini Dermatologia, e no Instagram da doutora Lara, que chama Lara Plástica, tá bom? Se cair de novo aqui, vocês correm lá pro Instagram para terminar de ver essa live, tá bom? Desculpa. Tá, então, voltando a falar da lipo, né? Se tem um peso mínimo, ou máximo, eu acho que a pessoa quis dizer máximo, né? Para fazer a lipoaspiração. A gente evita fazer lipoaspiração em paciente que está obesa. Por quê? Porque não vai adiantar a gente. Ou a gente vai ter que fazer uma lipo no corpo inteiro, que se torna uma cirurgia muito grande, muito extensa, né? Não vai adiantar. A pessoa tem que realmente se reeducar, ter hábitos alimentares mais saudáveis. E aí, se mesmo fazendo exercício, fazendo dieta, tendo hábitos alimentares saudáveis, mesmo assim você tem uma gordura que não sai, isso é bem comum, acontece bastante, principalmente em mulheres, né? É magrinha, tá no peso legal, mas tem um culote que não sai de jeito nenhum. Ou tem uma barriga que não sai. Tem pessoas que têm mais tendência a ter barriga, por exemplo, e pernas mais finas, né? Aí é uma indicação muito boa para fazer a lipoaspiração. Mas a gente evita fazer lipoaspiração e não é o correto fazer a lipoaspiração em paciente que está obesa, que precisa emagrecer, tá? Que é muito melhor, muito mais saudável. Se você está com sobrepeso, né, ou com obesidade, você emagrecer, porque a sua saúde também vai melhorar. E aí, se sobrar uma gordurinha ou outra, sim, fazer a lipoaspiração nessas áreas. Agora uma pergunta minha que eu já vi médicos sendo a favor e médicos sendo contra. Queria saber a sua opinião. Aquela lipo HD, não sei se vocês já ouviram falar lipo HD, é aquela lipo que a pessoa desenha como se fosse músculo, faz uns recortezinhos para ficar com o abdômen tipo tanquinho. Alguns médicos são a favor, alguns médicos são contra, é uma polêmica essa lipo HD. O que você acha disso? Então, esse assunto realmente é bem polêmico, tá? A lipo HD é uma técnica relativamente nova, tá? Que também tá na moda, é uma modinha agora, a lipo HD, tá? E como é que ela é feita? Os gominhos do abdômen, eles são esculpidos na gordura, tá? A minha opinião, na verdade o princípio, por que foi criada essa lipo HD? Porque se viu que um abdômen natural, ele não é reto, chapado. Ele tem umas curvinhas, né? Ele aparece menos gordura nas laterais e ele tem um certo desenho. Então, eu acho legal esse princípio de você não deixar a barriga totalmente reta e ter umas nuances, tá? Mas eu acho um pouco perigoso essa lipo de alta definição, onde você define a musculatura com gominhos. Eu acho um pouco perigoso, porque são gominhos de gordura. Então, depois, se você engordar, daqui 5, 10 anos, ninguém sabe como é que vai estar a situação dessa barriga, por exemplo. Então, mas eu acho legal usar esse conceito para fazer leves nuances e não deixar aquela barriga reta. Mas eu, particularmente, não gosto do resultado da lipo HD, onde o músculo é todo esculpido. Até porque quando você se movimenta, o músculo, naturalmente, ele vai se movimentar também. Então, quando o gominho é de músculo, a gente percebe que o músculo acaba se movimentando. E quando o gominho é de gordura, você vai sentar, levantar, aquela gordura vai estar sempre ali, simulando aqueles gominhos. Então, ao meu ver, não é um resultado natural. Mas eu gosto da lipo, vamos dizer assim, de média definição ou com uma definição mais suave, eu acho bem interessante. Meninas, agora um assunto que é muito tabu para muita gente, mas a gente vai falar aqui, e a doutora Lara é especialista nisso, que é a questão da beleza da região íntima da mulher, da vagina, que você faz muito uma cirurgia chamada ninfoplastia. Ninfoplastia é uma cirurgia íntima. E tem muitas mulheres que perguntaram, a gente não vai citar nome de ninguém, podem ficar tranquilas, então tem muitas perguntas aqui que eu queria fazer para você também, porque é um assunto que ninguém tem coragem às vezes de perguntar numa live, mas a gente recebeu aqui as perguntas antes na caixinha de pergunta, e eu vou fazer para você essas perguntas, ó. Uma seguidora perguntando assim, ó: gostaria muito de fazer uma cirurgia íntima, mas tenho medo.
A outra falando assim, quanto tempo de recuperação da ninfoplastia, como é que é o procedimento? E outra falando até de um termo assim, até engraçado, que a gente ri um pouquinho, chama capô de fusca. Capô de fusca é aquela gordurinha que fica em cima geralmente quem faz cesárea, da cicatriz da cesárea, né? Aquela gordurinha Sim. que fica em cima do monte pubiano, né? Então explica um pouquinho pra gente como que é feita essa cirurgia, como que é a recuperação e para quem tem indicação, é todo mundo que pode fazer, a partir de que idade? Conta um pouquinho pra gente, Lara. Então, a ninfoplastia, né, que é a cirurgia íntima, que é a cirurgia da região íntima da mulher, tá? Essa cirurgia, ela tem muitos mitos, né? As mulheres têm muitos medos. Então, uma coisa que é importante falar é que é uma cirurgia que, por incrível que pareça, o pós-operatório é muito mais tranquilo do que as outras cirurgias plásticas. Então, eu tenho pacientes que fazem, por exemplo, fiz uma lipo e a ninfoplastia junto. A lipo doeu, a ninfoplastia não incomodou nada. Tá? Então, realmente, as pacientes se surpreendem muito com o pós-operatório, que não é tão dolorido assim, tá? Os pontinhos caem sozinhos, fica inchado, mas assim, aquela parte íntima ali tem uma cicatrização muito rápida. Então, esse medo do pós-operatório, ele, na verdade, os pacientes se surpreendem e falam assim: nossa, eu não imaginava que era assim. Se eu soubesse que era assim, teria feito muito antes, tá? Então, é bom que a gente divulgue bastante, assim, que não é uma cirurgia dolorosa, não é uma cirurgia que o pós-operatório é complicado, é uma cirurgia relativamente bem tranquila, tá? E o que eu vejo que muitas mulheres falam assim: ah, doutora, é uma coisa que me incomoda, eu tenho relação com meu marido, mas tem que apagar a luz, que eu tenho vergonha. Então é uma coisa que incomoda muito as mulheres e por causa da questão dos pequenos lábios, do tamanho, da proporção para os grandes lábios. Explica um pouquinho pra Sim. gente como que deve ser essa proporção e por que as mulheres ficam tão incomodadas. Geralmente quando a mulher entra na menopausa, diminui os hormônios, essa região vai ficando mais flácida, né? Vai envelhecendo. Sim, então é muito comum, tá? Que as mulheres me procurem, né? E às vezes, ai, será que tem alguma coisa errada? Será que eu tenho vergonha, mas eu nunca falei pro meu marido, me sinto mal, né? Na hora de ter uma relação, eu acho que aqui, às vezes o pequeno lábio está atrapalhando porque está em excesso. Então, realmente, isso acontece e isso tem como ser corrigido, tá? Então, os pequenos lábios, que são aquela parte interna, né, dos lábios vaginais, a gente tem os pequenos que ficam por dentro e os grandes lábios que ficam por fora. Quando o pequeno lábio ele é muito grande e ele acaba saindo para fora, muitas vezes acumula secreção. A mulher, às vezes, quando vai fazer algum esporte, andar de bicicleta, por exemplo, atrapalha bastante. Usar roupas muito justas, às vezes fica com volume ali. E até na relação sexual também, aqueles lábios podem atrapalhar um pouco naquele momento, além da parte psicológica também. Então, a gente tem como fazer essa cirurgia, que é a redução dos pequenos lábios. E aí, isso melhora muito no pós-operatório, né? Não tem mais aquela saliência para fora que acaba causando todos aqueles problemas. Então, a gente consegue resolver esses problemas fazendo a redução dos pequenos lábios. E essa hipertrofia que a gente fala, esse aumento dos pequenos lábios, ele tanto pode ser por questões genéticas, então tem meninas jovens de 17, 18, 19 anos que já têm o pequeno lábio aumentado e já se incomodam com isso e têm muita vergonha. Então elas já podem fazer a correção. E também mulheres pós-menopausa, que aí com a mudança hormonal acaba gerando uma flacidez, né? E aí o pequeno lábio, se já era maior, ele vai ficar maior ainda. E aí também tem uma boa indicação para fazer a correção. Tá? Pessoal do YouTube tá falando do áudio que tá ruim. Gente, lá no Instagram eu acho que tá melhor. O YouTube tá com algum problema hoje. Eu até tirei o microfone daqui para ver se melhora. Mas se por acaso tiver muito ruim, entra lá no meu Instagram, Camila Zini. Aí, ó, o YouTube tá dando problema toda hora. Deixa eu botar aqui. Vamos continuar no Instagram, que o áudio tá muito ruim, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, eu também queria falar mais um detalhezinho sobre a cirurgia íntima, que não é só a cirurgia dos pequenos lábios. A gente tem também a cirurgia dos grandes lábios, que é aquela parte externa, né? Então, isso não é tão comum em meninas jovens, mas em mulheres pós-menopausa,
com a perda de gordura ali, os grandes lábios vão ficando murchos e a mulher acaba tendo uma autoestima baixa, tem vergonha, se incomoda com aquilo. Então, para esse tipo de alteração, que é a flacidez dos grandes lábios, a gente tem procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, tá? Então, os procedimentos não cirúrgicos são preenchimento. Você pode preencher com Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Você pode preencher com ácido hialurônico, e todos esses são preenchimentos temporários, duram cerca de 1 ano. E também com a própria gordura do paciente, fazendo uma mini lipo e colocando a gordura do paciente ali, tá? Da paciente. E nos casos em que o preenchimento não é suficiente, a gente faz a redução dos grandes lábios, tá? Que é uma cirurgia também pequena, mínima, pouco invasiva, né? Mas também vai trazer um benefício aí para quem está se queixando da flacidez, tá? Tem estudos que mostram que a cirurgia íntima, ela melhora muito a função sexual, melhora muito a autoestima e melhora muito a qualidade de vida das mulheres que sofriam desse problema, tá? E eu não estou falando daquela cirurgia de períneo, que eu não faço, que é uma cirurgia feita daí por ginecologistas, né? Para diminuir a entrada da vagina, ou aquelas pacientes que ficaram com um alargamento ou com problemas de bexiga. Essa cirurgia aí é uma cirurgia mais complexa e é uma cirurgia feita por ginecologistas. Eu faço a cirurgia estética, cirurgia cosmética, da parte externa, que é dos pequenos e dos grandes lábios, tá? Mas é somente essa cirurgia dos pequenos e grandes lábios, ela já é suficiente para melhorar muito a qualidade de vida das mulheres que sofrem com esse problema, tá? Para quem quer saber mais sobre isso, eu tenho alguns vídeos também no meu canal do YouTube falando só sobre cirurgia íntima, tá? Então, se vocês tiverem mais interesse, vocês podem procurar lá no meu canal, Lara Plástica. Eu vou deixar aqui embaixo, depois do live, o canal dela é Lara Plástica. É só você digitar no YouTube Lara Plástica, tem um vídeo sobre ninfoplastia. Procura lá, ninfoplastia, cirurgia íntima, que você vai achar esse vídeo dela. Agora, Lara, outra questão também, que é outra polêmica. Hoje a gente só tá com polêmica aqui, ó. Outra seguidora perguntando assim, ó, qual a indicação da rinoplastia? Rinoplastia é cirurgia do nariz. Ou porque a gente está vendo muitos absurdos feitos com rinomodelação. Algumas coisas ficam bem bonitas, bem legais e tem indicação. Algumas vezes ficam bem interessantes a rinomodelação, que é o preenchimento com ácido hialurônico do nariz. Mas algumas vezes as pessoas tentam melhorar uma coisa que só melhoraria com uma cirurgia plástica e às vezes fica tentando colocar preenchimento ali, aquilo ali às vezes nem sempre dá certo. Fala um pouquinho pra gente, esse aqui tá fora, que esse aqui do YouTube eu tirei do áudio. Então, gente, a rinoplastia é uma cirurgia plástica do nariz, que é uma cirurgia que vem sendo realizada há muito tempo, né? E é uma cirurgia que vai melhorar a estética do nariz e muitas vezes pode melhorar também a respiração. É uma cirurgia feita em centro cirúrgico, né? Eu recomendo que se faça com um cirurgião plástico, ou agora os otorrinos também estão fazendo quem tem muito bem. De septo, né? E é uma cirurgia que também traz uma melhora importante aí na qualidade de vida das pessoas que sofrem disso. E agora tem também a rinomodelação, que é um procedimento de consultório, onde são aplicados aplicado ácido hialurônico no nariz para modelar o nariz e mudar as características do nariz. Bem, eu adoro fazer rinomodelação, adoro fazer as duas coisas, tá? E tenho feito cada vez mais a rinomodelação, tá? Por quê? Porque é um procedimento muito mais simples, né? Você faz ali com anestesia local, o paciente vê o resultado na hora e... só que tem um detalhe, ele vai durar 1 ano, 1 ano e meio, então depois tem que ser repetido, tá? Mas assim, eu tenho visto agora uma modinha também da rinomodelação, tá? Uma modinha da alectomia. Alectomia, explica aqui. A alectomia é você cortar aqui a asinha do nariz, né? É. E você fechar um pouquinho para aquelas pessoas que têm o nariz alargado, né, Lara? Sim. E muitas vezes isso aí atrapalha até na respiração, né? Então a gente tem uma banalização, como se fosse você ir no cabeleireiro cortar o cabelo,
você vai lá e faz um procedimento e sai com o nariz novo. Não é bem assim, tá? Então, assim, às vezes para você ter uma melhora, tem pacientes que não vão ficar bem com a alectomia, tem pacientes que a rinomodelação não vai resolver, tá? E também tem que cuidar, porque esses procedimentos têm complicações, e complicações sérias, então não é tão simples como se imagina, tá? Mas, por exemplo, a alectomia, se você tirar demais a asa do nariz, você pode deixar com estigma, né? Você pode deixar a paciente com cara de que fez alguma coisa ali, e é muito difícil de corrigir, gente. É muito difícil corrigir uma sequela de uma alectomia que não foi bem realizada. Então, vamos cuidar, não vamos cair nessas modinhas aí, tá? Então, muitas vezes a alectomia é muito bem indicada e muito bem feita e vai resolver o problema, mas geralmente só com isso a gente não consegue resolver o problema do nariz. Então, hoje em dia, a gente tem que cuidar com essa banalização, mas assim, a rinomodelação, ela é muito boa para alguns casos, tá? Principalmente para quem tem giba, para quem tem essa parte aqui, ó, saliente, a gente consegue levantar um pouquinho, disfarçar aquela esse ossinho, giba, né? esse ossinho. Então, muitas pessoas que têm medo de fazer cirurgia acabam fazendo a rinomodelação e ficam super satisfeitos e não precisam fazer a cirurgia, tá? Então, é bem interessante, mas aí você tem que consultar um especialista que faça as duas coisas para não também querer vender o peixe dele, vamos dizer assim, né? E então, para te dizer o que é melhor para o teu caso. Porque tem pessoas que não vão ficar bem com a rinomodelação e tem pessoas que vão ficar muito bem com a rinomodelação. E isso tudo vai depender da anatomia do nariz. Tá? Eu atendo muito paciente que vê na internet foto de antes e depois de rinomodelação, e geralmente esses pacientes que vêm pra gente, eles têm um nariz com indicação clássica de cirurgia plástica. E muitas vezes eu falo, não, seu caso não é comigo, seu caso você vai precisar procurar um cirurgião plástico, porque assim, por mais que a gente tente fazer um trabalho legal ali naquele nariz, nunca vai corrigir, às vezes, um defeito da estrutura do nariz. O ácido hialurônico ele vai disfarçar um pouquinho aquele problema, mas ele não vai tratar o defeito da estrutura interna do nariz. Então, muitas vezes eu indico para o cirurgião plástico, porque a gente sabe até onde a gente pode trabalhar com a rinomodelação. Então, tome cuidado com modinha, né? Às vezes até com roupa, a gente tem que tomar cuidado. A roupa você usa, daqui a um mês sai da moda e você não gosta mais. Então, imagina você fazendo rosto, uma coisa que é uma modinha. Então, tome muito cuidado com isso. Pessoal do YouTube, se tiver ruim aqui, hoje o YouTube que tá ruim, não sei por quê. Mas se tiver por acaso cair de novo, vocês entrem lá no Instagram, que essa live vai ficar lá no Instagram e vai ficar lá no YouTube também, tá? E mais uma coisa que eu gosto muito da rinomodelação, para quem já operou o nariz e ficou com alguma coisinha, tá um ladinho maior que o outro, então ela é muito boa para fazer pequenos retoques, assim. Ou levantar pontinha, né? Uma coisinha pequena, né? Não uma mudança de estrutura, mas, né? assim, cuidado, assim, com essas propagandas, né? Com esses antes e depois aí milagrosos, às vezes não é bem assim, não é tão simples assim, né? Ó, Lara, me perguntando também bastante aqui sobre lifting facial. O lifting facial é aquela cirurgia para você retirar a pele, né, para você levantar o rosto. E o que a gente vê também, muitas vezes, quando a pessoa tem indicação de lifting facial, às vezes ela vai a algum profissional e o profissional fica enchendo aquele rosto de preenchedor, de ácido hialurônico, e às vezes a pessoa tem uma pele sobrando, tem indicação de lifting facial, e por mais que você coloque ácido hialurônico ali, por mais que você faça bioestimulador ali, aquilo ali não vai retirar aquela pele que está sobrando. Você pode explicar um pouquinho pra gente quando que está indicado fazer o lifting facial, ou fazer o lifting para tirar aquela pelezinha do pescoço ou do rosto, e quando que a gente pode tratar isso no consultório, quando que tem que realmente fazer a cirurgia? Explica um pouquinho pra gente. Então, a cirurgia plástica facial é outro tabu, né, que precisa ser desmistificado também, porque as pessoas morrem de medo da plástica facial, e a plástica facial, ela dá resultados muito bons. Então, assim, o problema da plástica facial é que as plásticas que não foram bem feitas, elas queimaram o filme da cirurgia plástica facial, porque você só lembra daqueles casos horrorosos, e aquelas pessoas que ficaram bem, você nem sabe que fizeram. Então, a plástica facial, ela é muito, muito boa para pessoas que têm flacidez, para pessoas que têm mais idade, tá? A gente consegue tirar essa pele, principalmente essa parte de baixo aqui, ó, esse bulldog,
a pele da papada, ela é excelente e quando ela é bem executada, ela não vai deixar estigmas e não vai deixar a pessoa com cara de plastificado, tá? Então, chega uma certa idade, claro que vai depender muito da genética de cada um, mas depois dos 55, 60 anos, é raro aquela paciente que tem uma estrutura boa e que não vai precisar fazer, tá? Então, assim, ao invés de você ficar, depois de uma certa idade, né, quando tem muita flacidez, fazendo preenchedor, enchendo o rosto, inflando o rosto com preenchedor, tem casos em que é melhor você fazer um lift facial. Que aí no lift facial a gente consegue trabalhar essa musculatura, reposicionar a musculatura e tirar o excesso de pele, tá? Não tô dizendo que eu adoro fazer preenchimento, eu acho que é muito bom e eu acho que inclusive mesmo depois que você faz o lift facial, você tem que fazer preenchimento, você tem que continuar fazendo, porque vai tratar a sua pele, vai estimular o colágeno, são coisas diferentes, né? O lift facial, ele vai tratar a parte profunda, então ele vai reposicionar a musculatura e a parte dos preenchedores e dos bioestimuladores vai tratar a pele. Então são coisas que se complementam, tá? Mas eu vejo muitas pessoas assim que têm medo de fazer uma plástica e aí ficam colocando muito preenchimento e não fica legal, fica às vezes com o rosto cheio de preenchimento, né? E se fizesse um lifting, ficaria muito mais natural do que fazer esses preenchimentos em excesso. Então tudo tem os seus prós e contras. Tudo tem que ser bem dosado, né? Por isso que o profissional tem que ser experiente e ser sincero, né? Para te dizer, às vezes o dermatologista também precisa chegar num ponto e falar, olha, agora a gente pode continuar fazendo os preenchimentos, mas seria muito bom complementar e fazer uma cirurgia facial, que aí todo o resultado vai ficar melhor. Ô Lara, a Elise Matos está perguntando aqui sobre abdominoplastia. 3 perguntas aqui, ó. Pode ser feito junto com lipo? A outra perguntou aqui se vai tirar, se ameniza as estrias, para mulher que tem estria no abdômen. Se a abdominoplastia pode aliviar essas estrias. Deixa eu desligar esse telefone aqui. Tá. Vai falar. Bom, a abdominoplastia pode ser feita com lipo? Pode, tá? Inclusive, quando a gente faz abdominoplastia, a gente faz uma lipo no abdômen. Agora, qual é o tamanho dessa lipo que você está pretendendo fazer? É uma lipo nas costas, abdômen e costas, tranquilo. Agora, se você quer fazer uma lipo no corpo inteiro, por exemplo, braço, costas, coxa, culote, e aí você vai acabar acrescentando muito o tempo cirúrgico vai ficar muito grande, né? Então, eu particularmente, não está errado fazer, pode ser feito, tá? Não é contraindicado você fazer uma lipo grande com abdominoplastia, não é contraindicado, tá? Não tem muitos cirurgiões que fazem. Eu não gosto de fazer, não faço, tá? Porque fica uma cirurgia muito longa e aí a gente já tem que lançar mão de usar anticoagulante, aumenta um pouquinho, né, as chances de sangramento, de dar algum problema. Então, eu faço abdominoplastia com lipo no abdômen, nas costas ou em mais alguma área, mas não muito mais do que isso, tá? Mas é possível fazer, sim. Vamos ver. A questão das estrias, tá? A abdominoplastia tira estrias, ela vai tirar as estrias que estão do umbigo para baixo. Toda aquela pele que está do umbigo para baixo vai sair na abdominoplastia. As estrias que estão do umbigo para cima, elas não vão sair, mas elas vão ser esticadas e elas vão ir até, aquela pele, ela vai até embaixo. Então elas vão aparecer menos, porque quando a gente estica, a estria ela acaba aparecendo menos, tá? Lembrando que você pode fazer tratamento para estria, então, aquelas estrias que ficaram, né? Depois você pode fazer com o seu dermatologista um tratamento para amenizar aquelas estrias, tá? Mas as estrias que estão do umbigo para cima, elas vão continuar e elas vão ser esticadas até embaixo. Olha, Lara, que interessante a seguidora aqui do Instagram perguntando assim, sabe aquela, quando você faz parto normal, que às vezes precisa dar um cortezinho, que a seguidora está falando aquele pique, que a ginecologia, o obstetra fala que é um cortezinho que chama de episiotomia. Às vezes tem que dar um cortezinho para o neném poder sair sem que haja nenhum traumatismo na região íntima da mulher. E na cirurgia íntima, você pode corrigir essas cicatrizes que ficam por causa desse corte que se faz na hora do parto normal? Tem como corrigir isso? Sim, a gente tem como melhorar essas cicatrizes. Às vezes alguma laceração, pega ali também os pequenos lábios. A gente tem como corrigir, sim, tá? E claro que tem que ser avaliado, né, para ver o que é possível fazer, mas tem como corrigir, sim, tem como melhorar.
Ó, a Andréia Lucas aqui no YouTube tá perguntando aqui, e o Sculptra, quando usar? A gente pode falar um pouquinho sobre os bioestimuladores. Tanto o Sculptra quanto o Radiesse são substâncias que fazem estímulo de colágeno. O colágeno é o que dá firmeza para nossa pele. Então, tanto o Sculptra quanto o Radiesse, que são os bioestimuladores, eles podem ser feitos por qualquer pessoa que está sentindo o início de uma flacidez de pele. Tanto flacidez facial quanto flacidez corporal. Agora, um bioestimulador, ele não vai ser capaz de retirar a pele que está sobrando. Por exemplo, se você tem pele sobrando no abdômen, aquilo ali não vai tirar aquela pele. Ele pode até deixar a pele mais durinha. Se você tem pele sobrando aqui no rosto, o bioestimulador, ele pode ser muito útil e ele pode ser associado ao tratamento da cirurgia muitas vezes, ele só não vai tirar a pele. E é muito bom também para aquela pessoa que está iniciando o processo de envelhecimento, iniciando a flacidez, uma mulher de 30, de 40 anos, que ainda não tem indicação de cirurgia plástica, que ainda não tem indicação de um tratamento mais invasivo, muitas vezes ela vai conseguir segurar e vai conseguir postergar um tratamento cirúrgico, né? Hoje em dia a gente está vendo que as pessoas, elas fazem cirurgia sim, mas com muito mais idade do que se fazia antigamente, né? Antigamente uma mulher de 50 anos praticamente já não tinha muito tratamento, ela já entrava para cirurgia plástica com uma idade mais jovem, né? Hoje em dia a gente vê mulheres deixando para fazer a cirurgia plástica com 60, 70 anos, muitas vezes, né, Lara? Uhum. Fala um pouquinho aqui dos bioestimuladores. Sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Se entrar no Wi-Fi aqui, depois você fica meio... Tá sem Wi-Fi, verdade. Deixa eu botar o Wi-Fi. Mas não é aqui, ó. Até que tá. Então, eu acho o Sculptra maravilhoso, tá? E mesmo para quem quer fazer uma plástica facial, o Sculptra vai complementar o resultado, porque ele vai estimular a pele, né? Vai estimular o colágeno da pele. Então, a partir dos 30, 35, ele é excelente para usar, até para mulheres também de mais idade, porque ele vai melhorar 60, 70, aí você associa com uma cirurgia plástica, vai ficar top. Então, eu adoro o Sculptra, acho muito bom. Tem uma pergunta aqui, da Isabela. Pode ver aí no seu, que eu tô vendo aqui no que ela tá perguntando qual a minha opinião sobre enxerto das mamas ao invés do silicone. Bom, o enxerto de gordura, né? Enxerto de gordura nas mamas, ele não vai conseguir dar o volume que um silicone dá. Então, e também não tem a consistência que o silicone tem. Então, você vai estar colocando um tecido que é amolecido na mama, né? E não vai conseguir um volume muito grande. Eu acho que para complementar, ou até para aquelas pacientes que precisam fazer o explante, que agora também tem outras doenças em alta, que você precisa tirar a prótese de silicone, aí você coloca a gordura para tentar restituir o volume da mama, mas a gente nunca consegue restituir o volume total da prótese, tá? Então, é um pouco limitado a questão da gordura na mama. Há uma pergunta também, outra pergunta polêmica aqui, Ivana Nadal tá falando assim: seria importante alertar para os procedimentos estéticos. A gente sabe que tem muitos profissionais fazendo procedimentos estéticos invasivos. E assim, hoje aqui no Brasil, cada instituição, por exemplo, a instituição do CRM, ela norteia os médicos, ela faz as regras para os médicos. O CRO, ele faz as regras para os dentistas. Então, cada instituição, cada profissão tem suas próprias regras. Eu não vou dizer o que cada um tem que fazer. Cada instituição tem suas regras. Eu acho que cabe ao próprio paciente, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Nos Estados Unidos a gente também vê muitos profissionais que não são médicos fazendo cirurgia. A gente vê isso nos Estados Unidos, na Europa também. Isso é uma coisa que acontece. Eu acho que cabe ao paciente ele pensar bem o profissional que ele está escolhendo. Por exemplo, eu não iria cortar o meu cabelo uma pessoa que não fosse cabeleireira. Eu não iria cortar meu cabelo com outro profissional. Eu não iria fazer um tratamento de dente, por exemplo, com uma pessoa que não fosse dentista, que não fosse especialista naquilo, porque eu acho que quem estudou para tratar o dente, para fazer tratamento de dente, foi o dentista. Então, acho que cabe cada pessoa a pensar qual profissional que está escolhendo, porque assim, não é só fazer o procedimento. A gente vê muito, Lara, não sei se você vê também, mas eu vejo muita complicação
de pessoas que não são médicos fazendo procedimentos que teriam que ser feitos por médicos, cirurgias, procedimentos que teriam que ser feitos por médico, muitas vezes, e vindo pra gente com complicações. Então, pensa que aquele procedimento, muitas vezes parece banal, mas é um procedimento que pode complicar até nas mãos de um profissional que estudou muito para aquilo, pode complicar. E aquele profissional que estudou muito para aquilo, ele, na grande maioria das vezes, vai saber resolver aquilo. Então, tem que pensar bem quem você está escolhendo, porque aquilo ali, se complicar, vai ser aquela pessoa que você escolheu que ele vai tratar o teu problema. Então, fiquem atentos. Eu não sou contra nenhum profissional fazer os procedimentos. Eu acho que cada um tem o livre-arbítrio de fazer. Se você está seguindo a lei da sua sociedade, da sua instituição que rege as leis brasileiras, eu acho que cada um tem o livre-arbítrio de fazer. Agora, cada paciente tem o livre-arbítrio também de escolher o profissional que está fazendo e de arcar com essas consequências também. Com certeza, né? A gente tem que cuidar porque está um pouco fora do controle aí, esses procedimentos estéticos. Mas acho que as pessoas já estão tomando consciência, né? Que ninguém vai deixar um profissional que não tem capacitação e treinamento fazer, porque assim, é muito fácil. Tem coisas que são fáceis fazer, mas aí se dá o problema, como que aquela pessoa vai resolver, né? Então, a Gisele tá perguntando, doutora Lari do Sué, trabalha aqui em Florianópolis, tá? Santa Catarina. Quem quiser procurar ela. Quero responder uma pergunta aqui, ó. Onde que são as cicatrizes da plástica de pescoço? Tem muita pergunta sobre plástica de pescoço, que legal, eu adoro. Dagmar. A plástica de pescoço, Dagmar Quintela, que é o lifting, né? Gente, ela é muito boa pra resolver essa pele aqui, tá? E os cortes, eles são aqui, ó, na frente e atrás da orelha e às vezes um cortezinho aqui, tá? E com isso a gente consegue trabalhar todo o pescoço. Então, os cortes são bem escondidos. Agora, tem muita gente que tem medo de fazer plástica, porque antigamente se fazia um corte aqui por dentro e daí levantava. Cabelo, assim, e aí a pessoa perdia o cabelo aqui da frente. Hoje não se faz mais assim, né? A gente faz o corte que vem até aqui para não levantar esse pé do cabelo e aí não fica com aquela falha. Eu aqui. tenho várias pacientes, várias pessoas que eu vejo na rua, às vezes eu penso assim, nossa, ficou muito esticada, né? Que puxa por aqui, a pessoa vai subindo a linha de implantação do couro cabeludo, vai subindo e realmente fica muito estigmatizada. Então, hoje em dia, não se faz mais isso, né, Lara? Gente, sobre manchas de pele, a gente vai fazer depois outra live sobre isso. Fernanda, tudo bem? Os fios de sustentação substituem o lift facial? Não, tá? Os fios de sustentação não vão substituir o lift facial. Nunca vai chegar no resultado de um lift. Existem fotos que vocês podem ver na internet dos próprios fabricantes de fio que são enganação, tá? Porque o fio de sustentação, ele vai dar uma melhorada na pele, ele vai estimular colágeno, ele vai dar uma suavizada, mas ele nunca vai atingir o resultado de uma cirurgia facial, tá? Deixa eu só explicar uma coisinha sobre fio de sustentação. Hoje em dia, os fios de sustentação, eles são absorvíveis, ou seja, ele vai, depois de um tempo, o seu corpo vai absorver aquilo. Então, por mais que ele faça uma tração inicial na sua face, no que quer que seja, depois de um tempo, o corpo vai absorver ele. Então, aquela tração, ela vai ficar por algum tempo, algumas semanas, ou um mês, ou uns 2 meses. Então, não é por muito tempo. Depois, aquele fio ele vai virar um bioestimulador. Alguns fios, eles são feitos do mesmo material, que é o ácido polielilático, que é o Sculptra. Então, aquilo ali, depois de um tempo, ele vai virar como se fosse um bioestimulador, ele não vai tracionar mais nada. E outra coisa também, ele não tem um lugar que ele faz a ancoragem, né, Lara? Porque eu vejo muitas críticas que assim, ele não vai segurar em nenhum ponto específico da pele. Então, ele não vai fazer nunca o efeito de um lifting facial. Ele pode tracionar uma pessoa que está começando aquele primeiro sinal de flacidez, uma pessoa mais jovem que não quer ainda fazer uma cirurgia plástica, que está começando o primeiro sinal de flacidez, ou que já fez um bioestimulador e achou que não teve tanta tratação, pode até tentar fazer, mas nunca vai ser um tratamento que vai substituir a cirurgia plástica. Ele é bem interessante para quem não quer fazer uma cirurgia, mas assim, para quem já tem uma certa idade, aí teria que colocar muitos fios, porque um fiozinho só não vai levantar. Então, se você colocar 5, 6, 7 pares, vai dar um efeito legal, mas é um efeito temporário também, né? Olha que legal essa pergunta aqui, Lara. Irene Luzio.
Como levantar as sobrancelhas? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para levantar a nossa sobrancelha, né? Para dar aquele arqueamento da sobrancelha. Mas assim, muitas vezes a gente vê situações bizarras, né? Aquelas sobrancelhas assim bem levantadas, às vezes angulada, né? Isso pode ser feito com toxina botulínica, que é o Botox, mais conhecido. Então a gente tem alguns pontinhos que a gente pode dar por aqui. E aqui a gente pode ter o aumento da tração desse músculo frontal e puxar um pouquinho para cima. Isso pode ser feito com toxina botulínica. Algumas pessoas também fazem fios de sustentação, que também não é o efeito por muito tempo, mas pode melhorar. Ou você pode também fazer com a cirurgia plástica, né, Lara? Se a pessoa tem muita flacidez aqui, sim, pode fazer uma cirurgia, né? Então, tem a cirurgia facial que é chamada plástica endoscópica, né? A videocirurgia facial. Que aí é uma cirurgia que não é daqui para baixo, ela é daqui para cima. Ela vai tratar a parte da testa e da sobrancelha, tá? E ela é feita por vídeo, então ela não é mais aquela antiga que tinha aquele corte de fora a fora. Ela tem 5 cortezinhos pequenos, assim, de 2, 3 centímetros. E aí com uma câmerazinha a gente vai ali, descola tudo e levanta, tá? Essa cirurgia é bem interessante. E ela vai durar bastante tempo, não é que nem os fios de sustentação, e ela vai levantar a sobrancelha. Mas é uma cirurgia que você vai pro centro cirúrgico, vai ficar inchado, tudo, né? Ó, a gente já respondeu essa questão aqui, mas faz um resuminho só porque ela pode ter perdido. Quem perdeu essa parte da plástica do pescoço, a Lara explicou no início da live. Quem perdeu por aqui pode ver lá no Instagram, que aqui no YouTube cortou um pouquinho. Mas faz um resuminho sobre a plástica no pescoço, qual que é a indicação e onde que são feitas os cortes, né? Então, plástica do pescoço aí foi uma das que tá mais em alta, né, na live aqui, as perguntas. A plástica do pescoço é possível, sim. O que a gente chama de pescoço é isso aqui, né? Então, essa papada com aquele pescoço de galinha, né, aquela pele sobrando, é possível fazer a plástica de pescoço. E eu já falei aqui que os resultados ficam muito bons e muito naturais. Não precisem ter medo, porque existem técnicas para que o resultado fique natural, tá? Então, às vezes você vê as pessoas na rua, você nem imagina que já fizeram a plástica, que estão super bem, e aquelas pessoas que fizeram e ficou estigmatizado, você lembra da plástica naquelas situações, então você pode pensar que a plástica deixa repuxado, mas não, tá? Então, para tirar essa pele aqui, é excelente a plástica de pescoço, e a gente chama essa plástica de lifting facial. A Sônia Maria está perguntando aqui sobre o Bulldog. Falar um pouquinho de tratamento de Bulldog. Algumas vezes você pode, se for um caso que seja o início de uma flacidez, muitas vezes você consegue resolver com ácido hialurônico, com preenchimento dessa região aqui da mandíbula, com ácido hialurônico, ou até com bioestimulador, se for um caso leve de flacidez. Agora ela está falando aqui, tenho 69 anos e tenho Bulldog, já pensei em fazer fios de sustentação. O que acha desse procedimento? Então, claro que teria que, cada caso a gente tem que examinar para dar uma avaliação, uma resposta, mas com 69 anos, geralmente se o Bulldog já é bem acentuado, o fio não vai fazer muito milagre. Ele vai fazer um tratamento paliativo, vamos dizer assim. Mas às vezes você já tem indicação para fazer uma plástica. Aí tem que avaliar com seu médico, porque assim, não é pela idade, é pelo grau de flacidez. Mas assim, com 69 anos a pele é muito diferente de uma pele de 30 anos, que muitas vezes está no início de um grau de flacidez. Então é muito importante procurar o seu médico, o seu cirurgião plástico, para ver se é caso de cirurgia, tá, Sônia? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer fio porque é uma coisa mais simples, mas às vezes gastando uma grana no fio, porque você vai precisar de, às vezes, muitos pares de fios e acaba ficando muito caro o procedimento, e às vezes acaba compensando muito mais você fazer um método que realmente vai resolver o problema. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês nessa live. E quem não segue a doutora Lara Plástica, eu vou deixar depois o Instagram dela aqui embaixo, no YouTube, aqui no meu Instagram também. Ela tem bastante conteúdo lá no Instagram dela. Ela tem um canal no YouTube também bem legal. Quem perguntou sobre ninfoplastia, cirurgia íntima, pequenas cirurgias, lipo-a-laser, ela tem vídeo tudo lá no YouTube dela. Depois dá uma olhadinha lá, Lara, suas últimas considerações. Bom, queria agradecer a todos as perguntas e agradecer a doutora Camila pela oportunidade de estar aqui no canal dela, que é muito top, no Instagram dela. Tá? Obrigada, Camila, e estou à disposição para vocês. Se tiverem mais perguntas, podem me procurar também lá no meu Instagram para não ficar incomodando a doutora Camila com perguntas de plástica. Faz o seguinte, faz uma caixinha, que é a pressão, faz uma caixinha de pergunta, hoje ou amanhã,
para quem entrar lá agora para poder tirar a dúvida, porque tem muita pergunta aqui que a gente não conseguiu responder sobre plástica. Então, quem tiver pergunta que a gente não respondeu aqui, depois vai lá no Instagram da Lara que ela vai abrir uma caixinha de pergunta para responder para você essa pergunta que ficou faltando, tá bom? Agradeço demais. Gente. Boa noite, boa semana para você. Um beijo grande, Boa ó. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.